E aí galera, suave, aqui é a Cal e no vídeo de hoje nós vamos saber o valor de cada franquia da NBA. Então já vai deixando o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então vamos lá. Bom gente, só uma coisa que eu queria avisar antes é que essa lista ela é de fevereiro de 2020 e eu tirei ela do site da Forbes, da revista Forbes. Eu queria a lista de setembro, né? Que é a edição mais importante da Forbes é a de setembro. Aliás, as edições de revistas do hemisfério norte sempre são as mais importantes que tem. Então, People, Forbes, Vogue, ou qualquer tipo de revista que for, não importa de qual tema do entretenimento seja, ela é a revista mais importante, a edição mais importante é a edição de setembro. Mas eu não achei a lista da Forbes de setembro que fala sobre as franquias da NBA. Então eu vou me basear na lista de fevereiro de 2020. Mas eu acredito que não tenha mudado muita coisa, só tipo um número ou outro, mas que não faça assim tanta alteração na lista em si, tá bom? Pela primeira vez na história, as 30 franquias na NBA têm um valor de pelo menos 1,3 bilhões de dólares. E elas tiveram um crescimento, todas elas, de pelo menos 6% desde a temporada de 2019, né? Desde o ano de 2019. Então, assim, foi um crescimento até que grande. Bom, agora vamos para a lista. Eu vou fazer do que tem o menor valor e do que possui o maior valor, tá? Então, a gente vai começar do menor para o maior, né? Do 30º até o primeiro. E também eu vou falar o valor em dólares e também eu vou falar o valor em reais. Eu estou usando a cotação do dólar de hoje, do dia 19 de novembro de 2020. O dólar tá R$ 5,36, tá bom? Em 30º lugar, nós temos o Memphis Grizzlies e ele vale 1,3 bilhão de dólares. Bom, e a sua cotação fica cerca de 6,9 bilhões de reais. É muita grana, gente. Em nono lugar, nós temos o New Orleans Pelicans, que vale 3,35 bilhões de dólares. A sua cotação em real fica 7,24 bilhões. Em 28º, nós temos o Minnesota Timberwolves. Ele vale hoje 1,375 bilhões de dólares. A sua cotação em real fica 7,38 bilhões. Em 27º lugar, nós temos o Orlando Magic, que vale 1,4 bilhões de dólares. A sua cotação em real fica na casa dos 7,6 bilhões de dólares. E o Magic, ele teve um aumento de apenas 8%, então ele estava na lista de 2019, ele estava na posição 23 e agora ele está na posição 27 por causa desses apenas 8% de aumento que ele teve. Em 26º lugar, nós temos o Detroit Pistons, que vale 1,45 bilhões de dólares. E a sua cotação em real é 7,7 bilhões. Em 25º lugar, nós temos o Charlotte Hornets, que ele vale 1,5 bilhões de dólares. E a sua cotação em real fica aí nas casas dos 8 bilhões de reais. Em 28º lugar, nós temos o Cleveland Cavaliers, que vale 1,51 bilhões, que no real convertido, né, fica cerca de 8,10 bilhões de reais. Em 23º lugar, nós temos o Atlanta Hawks, que vale 1,52 bilhões de dólares. E a sua cotação em real fica 8,15 bilhões. Bom, em 22º lugar, nós temos o Indiana Pacers, que vale 1,525 bilhões de dólares. A sua cotação em real fica na casa dos 8,18 bilhões de dólares. Em 21º lugar, nós temos o Utah Jazz, que vale 1,55 bilhões de dólares. A sua cotação em real é 8,31 bilhões de reais. Em 20º lugar, nós temos o Oklahoma City Thunder. Ele vale 1,575 bilhões de dólares. Na cotação de hoje, dá 8,45 bilhões de reais. Em 19º lugar, nós temos o Milwaukee Bucks, que vale 1,58 bilhões de dólares. Na cotação do real, ele fica 8,48 bilhões
de reais. Gente, é muito dinheiro, né? Meu Deus. Em 18º lugar, nós temos o Denver Nuggets, que tá valendo 1,6 bilhões de reais. Na cotação de hoje, ele fica 8,58 bilhões de reais. Em 17º lugar, nós temos o Phoenix Suns, que vale 1,625 bilhões de dólares. A sua cotação em real fica na casa dos 8,72 bilhões. Em 16º lugar, nós temos o Washington Wizards e ele vale 1,76 bilhões de dólares. E a sua cotação em real fica 9,39 bilhões. Em 15º lugar, nós temos o Sacramento Kings, que vale 1,785 bilhões de dólares. A sua cotação, né, de hoje fica 9,52 bilhões de dólares. Em 14º lugar, nós temos o San Antonio Spurs, que está valendo 1,8 bilhões de dólares. A sua cotação em real fica 9,66 bilhões de reais. Em 13º lugar, nós temos o Portland Trail Blazers, que vale 1,85 bilhões de dólares. A sua cotação em real fica na casa dos 9,92 bilhões de dólares. Não, de dólares não, gente, de reais. Em 12º lugar, nós temos o Miami Heat, que está valendo 1,9 bilhões de dólares. E, né, convertendo em real, na cotação de hoje, ele fica na casa dos 10,4 bilhões de reais. Em 11º lugar, nós temos o Philadelphia 76ers, que vale exatamente 2 bilhões de dólares. A sua cotação em real fica na casa dos 10,7 bilhões de reais. Antes da gente ir pro nosso top 10, gente, eu só queria, assim, deixar uma observação que, assim, vocês perceberam que esses 20 primeiros times não são times, assim, que estão em grandes cidades? Acho que, assim, os times que estão em grandes cidades, né, em centros turísticos, é, tipo, o Orlando, Miami e o Philadelphia. Um pouquinho de San Antonio também, mas, assim, nem tanto. E, tipo, eles estão aí nessas cidades, né, menores, por isso que eu acho também que eles não têm, assim, tanto cash, né, tanta grana, por isso que eles não são tão valiosos. Bom, em 10º lugar, nós temos o Toronto Raptors com 2,1 bilhões de dólares. A sua cotação em real fica na casa dos 11,2 bilhões de reais. É muita grana, gente. É muita grana. Até os pombos se assustou agora. Aliás, o Toronto teve um aumento de 25% após o título de 2019. Então, assim, o seu crescimento, né, de estar entre os 10 primeiros, né, as 10 franquias mais valiosas, foi por conta, sim, do título de 2019. Em 9º lugar, nós temos o Dallas Mavericks com 2,4 bilhões de dólares. A sua cotação em real fica na casa dos 12,8 bilhões de reais. Em 8º lugar, nós temos o Houston Rockets, que está valendo hoje 2,485 bilhões de dólares. A sua cotação em real fica na casa dos 13,2 bilhões. Em 7º lugar, nós temos o Brooklyn Nets, que está valendo hoje 2,5 bilhões de dólares. A sua cotação em real fica na casa dos 13,4 bilhões. Em 6º lugar, nós temos o Los Angeles Clippers, que está valendo hoje 2,6 bilhões de dólares. A sua cotação em real fica 13,9 bilhões. Aliás, o Clippers também teve um aumento notável desde da lista de 2019, isso após a contratação do Paul George e do Kawhi Leonard para a franquia. Bom, gente, agora chegamos ao top 5. Em 5º lugar, nós temos o Boston Celtics, que vale 3,1 bilhões de dólares. A sua cotação em real fica na casa dos 16,6 bilhões de reais. Em 4º lugar, nós temos o Chicago Bulls, que vale 3,2 bilhões de dólares, e a sua cotação de hoje, né, convertendo para o dia de hoje, fica 17,1 bilhões de reais. Em 3º lugar, nós temos o Golden State Warriors, que vale hoje 4,3 bilhões de dólares, que dá aí mais ou menos 23 bilhões de reais. Aliás, gente, eu tava vendo um dado, faz um tempinho já, que, tipo assim, o Golden State, antes do Curry, né, antes de 2009, quando ele foi draftado, ele valia, tipo, era uma das franquias menos, que tinha valor mesmo na NBA. E agora, tipo, ela tá no top 3, mano. Vocês têm ideia do que é o efeito Curry?
Aliás, eu poderia fazer um vídeo, né, sobre isso. Mas enfim. Em segundo lugar, nós temos o Los Angeles Lakers, que tá valendo 4,4 bilhões de dólares. Na cotação de hoje, isso dá 23,6 bilhões de reais. E por fim, em primeiro lugar, não seria outro que está assim em um dos maiores polos econômicos do mundo, o New York Knicks. A franquia de Nova York vale 4,6 bilhões de dólares, e isso dá mais ou menos 24 bilhões de reais. Eu quero que você deixe aí nos comentários o que você faria com cerca de 24 bilhões de reais. É sério, deixa aí nos comentários, porque é isso que o New York Knicks tem, e mesmo assim não consegue ir para os playoffs há não sei quanto tempo. Mas isso é outra história. Bom, pessoal, quero que você deixe aí nos comentários o que você faria com 24 bilhões de reais. E também deixe aí nos comentários qual é o valor da equipe que você torce na NBA, em dólar e em real, tá? Então, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. Caso você queira, me siga aqui no Instagram, que tá aparecendo. E é nóis, falou!